Oi, igreja. Eu quero trazer algo que eu tenho meditado esses dias para meditar com vocês. Eu tenho pensado muito esses dias na vida de Moisés, nos desafios da vida de Moisés. E uma palavra que eu pensei esses dias foi no momento em que ele está diante do mar e ele fala que é para o povo marchar, né? Eu fiquei pensando, se tivesse naquele momento escutado vários especialistas, ele jamais teria mandado o povo marchar. Mas havia uma palavra de Deus direto no coração de Moisés. E aquela palavra era um decreto de Deus na vida dele. E um decreto que traria libertação ao povo. Eu acredito que Moisés, ele tomou aquela atitude de chamar o povo para que o povo marchasse pela confiança que ele tinha em Deus. Havia naquele momento uma confiança grande, porque ele conseguia ouvir o Pai. E ele sabia que o Pai estava ministrando ao coração dele. Ele sabia que aquela palavra era a palavra rema de Deus no coração dele, marche. Então ele consegue trazer aquilo para o povo. Eu imagino quantas pessoas deviam estar lá e deviam estar incrédulas por aquilo, olhar para aquele mar e pensando que iriam ser mortas, né? Mas baseada naquela palavra, na palavra do líder deles, eles atravessaram aquele mar, né? E eles atravessaram a seco. Já quando nós vamos olhar para o exército de Faraó, não aconteceu o mesmo. Por que não aconteceu o mesmo? Porque Deus não havia dado nenhum decreto ao coração de Faraó para que ele atravessasse aquele mar. Porque Deus não havia falado nada para Faraó de que ele estaria com ele. Na verdade, Deus não estava com Faraó. E Deus não ministrou aquela palavra para Faraó. Aquela palavra era para Moisés e para o povo dele. O povo que havia buscado, o povo que havia clamado, o povo ao qual Deus falou que a oração deles havia chegado até ele. E porque chegou até ele, ele chama Moisés e envia Moisés para cumprir a sua missão. Então, queridos, eu quero trazer para nós hoje exatamente essa confiança no Deus que nós temos, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que quando nós clamamos, Ele nos ouviu, que quando nós jejuamos, Ele nos ouviu, quando nós caímos em arrependimento e pedimos perdão, Ele nos ouviu, e que tem trazido ao nosso coração palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de que o Brasil não vai sofrer o que os países aí de fora sofreram. Não porque nós somos melhores, mas porque nós temos um Deus que tem misericórdia, nós clamamos a tempo por essa misericórdia. Lembrando que o ato de misericórdia é simplesmente o castigo que nós merecíamos não ser dado a nós. Então, quando Deus age com misericórdia, o que Ele está fazendo? Ele está pegando aquele castigo que nós merecíamos receber e está tirando da nossa vida. E eu acredito que foi isso que Ele fez com essa praga. Eu acredito que Deus pegou a praga que nós merecíamos. Merecemos porque a Bíblia fala que não tem nada de bom em nós. Mas pelo nosso clamor, pelo amor que Ele tem por nós, pelo clamor que chegou até Ele, Ele pegou a praga que nós merecíamos e retirou do nosso meio. Eu creio que nós vamos viver, sim, tempos diferentes. Eu creio que nós vamos contemplar a ação de Deus. Mas eu também creio que, assim como o mesmo Deus permanece ali pronto para nos ouvir, eu também creio que Ele está esperando que a igreja que Ele sonha, a igreja que Ele imaginou, a igreja que Ele idealizou, a igreja que Ele trouxe à existência quando Cristo deu a vida por nós, é a igreja que Ele espera que venha nascer agora, né? Eu lembro de quantas vezes eu escuto as pessoas falarem, né? Cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Esther? Cadê o Deus de Moisés, né? E é interessante nós lembrarmos que esse Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve. O Deus de Elias, o Deus de Esther, né? O Deus de Moisés, o Deus dos discípulos é o mesmo e continua no mesmo lugar. Mas aí vem a pergunta: onde estão as Esther? Onde estão as Anas? Onde estão os Gideões? Onde estão os Moisés? Onde estão os Elias? Onde estão aquelas pessoas? Onde está Daniel? Aquelas pessoas que não se dobravam diante daquilo que não combinava com a obediência a Deus.
aquelas pessoas que jejuavam, aquelas pessoas que oravam, aquelas pessoas que se dobravam diante desse Deus. E eu creio que é esse o momento. É o momento de nos dobrarmos diante desse Deus, de voltarmos a ser essa igreja, a igreja que Deus chamou, e aprendermos a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar esse poder da oração e ouvir do Senhor a palavra rema, para estarmos alinhados com Ele, para podermos marchar ou então colocar o pé nas águas. Então, queridos, que Deus abençoe vocês hoje e que vocês possam olhar e permitir que entre a ousadia e a coragem de Deus, a prudência sim, o medo não, e que você possa ser guiado, que o Deus que cura câncer é o mesmo que cura Covid. Né? O Deus que nos cura, que nos sara, que nos restaura não mudou, mas nós também precisamos permanecer aqueles que confiam nesse Senhor, que sabem quem Ele é, que sabe o que Ele faz e que sabe como Ele nos conduz. Então que você possa ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser, diante dEle e na terra, em nome de Jesus.